Eu sou a Natália, tenho 28 anos e eu trabalho numa escola de negócios como professora de estatística e pesquisadora da área de sustentabilidade. Foram a ética e a sustentabilidade que me trouxeram de volta para onde eu estou hoje. Na graduação, eu estudei nessa mesma instituição onde eu trabalho atualmente, mas durante 5 anos eu circulei por alguns ambientes de trabalho até chegar até aqui. Eu trabalhei numa multinacional de bens de consumo, numa consultoria pequena de melhoria de processos, numa companhia aérea e num grande banco. E aí, para mim, a ética no ambiente de trabalho, ela está refletida nos valores e na cultura das organizações. E falando sobre isso, eu não estou falando sobre aquelas palavras bonitas que a gente lê nas paredes ou no site que dizem várias coisas sobre como aquela organização é comprometida com certos valores e cultura. Não, eu estou falando daquilo que a gente sente no dia a dia, convivendo com as pessoas da organização, trabalhando lá, que é o que efetivamente é a ética dentro daquela organização, tá? E aí, ao longo dessa minha trajetória no mercado tradicional, antes de chegar na carreira acadêmica, eu sempre senti que faltava propósito. De alguma maneira, os princípios éticos daquelas organizações não combinavam com os meus. E mais do que isso, as decisões eram sempre tomadas pensando no curto prazo. Em ambientes como esse, não há espaço para sustentabilidade, porque como pensar em gerar valor para gerações atuais sem comprometer as futuras, se o foco está em bater as metas financeiras do ano ou em projetos de poder de executivos gananciosos? Era muito difícil. Às vezes eu até encontrava algumas pessoas que pensavam como eu. Uma vez, por exemplo, falando aqui um pouco do pilar social da sustentabilidade, mais especificamente de igualdade de gênero, eu formei um grupo com algumas colaboradoras para a gente debater esse tema. É, e aí a gente conversou com executivas, com referência de mercado, foi um processo super rico para nós. Mas virar aquele transatlântico, que era aquela grande organização com um movimento de baixo para cima da hierarquia, parecia impossível. A gente até observava que tinha o esforço de algumas executivas e alguns executivos nessa direção, mas eu sentia que o efeito prático disso só se daria no longo prazo, e isso, de novo, era bastante desanimador. Então, depois, quando eu já estava bastante desiludida com tudo isso e com todos esses ambientes por onde eu passei, eu reencontrei uma professora muito querida que eu admiro profundamente, que teve uma influência incrível na minha vida, desde estudante até atualmente, principalmente atualmente. E eu encontrei o caminho de volta para casa, vamos dizer assim. Foi quando eu resolvi que o que eu realmente queria fazer da minha vida era seguir a carreira acadêmica. Eu me via muito nessa minha professora, eu via a trajetória dela, como ela levava a vida, principalmente os valores dela, e eu acreditava que aquilo sim fazia sentido para mim. Então eu comecei a construir meu caminho em torno desse objetivo e aí tudo aquilo que me incomodava se tornou meu objeto de pesquisa, porque o que eu escolhi estudar era justamente sustentabilidade. Então hoje para mim isso é muito fascinante. Eu encontrei o tal do propósito que a gente falou no começo e naquela instituição de ensino eu já sabia que tinha valores e uma cultura que eram compatíveis com os meus e que eles tinham uma vontade genuína de provocar mudanças significativas na sociedade. E mais do que isso, mais do que essa vontade, eu sabia que existiam projetos efetivos na direção da sustentabilidade. E isso foi o que mais me motivou. Obrigada!